Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A paz seja com todos que me assistem nesse momento. Como sempre, às terças e quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma palavra, estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos conhecer as Escrituras. Amém? Graças a Deus. Todos os anos têm acontecido terremotos. Todos os anos têm acontecido terremotos. Você se lembra de algum terremoto que aconteceu? Em diversas partes do mundo tem acontecido terremoto, sempre. Eu me lembro de 6 terremotos. Eu me lembro. Eu me lembro do terremoto lá no Haiti, que foi no dia 1º, ou melhor, 12 do mês 1º, né, de janeiro de 2010, onde morreram 316 mil pessoas, ou seja, 316 mil mortos. Esse terremoto aconteceu em 2010, no Haiti, ali na América Central. Foi muito triste, né? Nós acompanharmos isso, nós recebermos as notícias através dos meios de comunicação desse terremoto. E, num minuto, 316 mil pessoas morreram. Também eu lembro do terremoto no Chile. Foi no dia 27 de fevereiro de 2010 e teve 795 mortos.
795 mortos. Interessante que foi pouco mais de um mês depois que aconteceu o terremoto no Haiti, esse terremoto no Chile. Eu me lembro também do terremoto na Itália, no dia 24 de agosto de 2016, onde 299 pessoas perderam a vida nesse terremoto lá na Itália, mais recente, né? 2016. Lembro também daquele terremoto que aconteceu lá no Japão em 2011. Foi no dia 11 de março. Dia 11 agora vai fazer 11 anos, né? 11 anos que aconteceu esse terremoto no Japão. Foi muito triste, onde 15.894 pessoas morreram. E eu me lembro de um terremoto, quando eu tinha 7 anos de idade, eu vi as notícias, eu lembro até hoje, lá no México, terremoto na cidade do México, foi no dia 19 de setembro de 1985 e teve estimadamente 45 mil mortos. Foi um terremoto num ano em que o México se preparava para sediar a Copa do Mundo de 1986 e aconteceu esse terremoto, 45 mil pessoas morreram. Foi muito triste também. Pois é, se você me fizer essa pergunta, você lembra de algum terremoto? Eu ia citar esses 6, ou melhor, esses 5, né, terremotos, né, no Haiti, no Chile, na Itália, no Japão e no México. Eu lembro desses terremotos. Agora, sempre houve terremoto. E eu queria passar uma lista aqui de alguns terremotos terríveis que aconteceram nesse mundo. Obviamente que são só alguns, porque são milhares de terremotos, são muitos que já aconteceram e vêm acontecendo. Mas olha essa lista. Em 1755, nós tivemos um terremoto lá em Lisboa, Portugal. O terremoto de Lisboa, Portugal. E morreram 70 mil pessoas no terremoto de Lisboa em 1755. Também em Calcutá, na Índia, em 1737, teve um terremoto e 300 mil pessoas perderam a vida lá em Calcutá, na Índia, 1737. Em 1138, no dia 9 de agosto de 1138, lá em Alepo, na Síria, Alepo, na Síria, houve um terremoto que matou 230 mil pessoas. No dia 31/5 de 1970, teve um terremoto em Ungai, lá no Peru, e foram 66 mil mortos em 1970 no Peru. Outro terremoto aqui, em 21 de dezembro de 1908, em Messina, na Itália. 120 mil pessoas mortas. No Chile, no dia 22 de maio de 1970, aconteceu o terremoto que matou 2 mil pessoas. E é o terremoto considerado mais forte que já aconteceu na história. Foi no Chile, mas 2 mil pessoas morreram. Agora, o terremoto mais mortal não foi o mais forte, mas que se tem notícia, o mais mortal aconteceu em 1556, em Shenzi, na China, onde 830 mil pessoas perderam a vida de uma só vez. 830 mil. É mais gente do que a cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, né? É mais gente do que 2 Sete Lagoas aqui do lado, aqui em Minas Gerais, junta. A população de Sete Lagoas juntas, mais que 2 vezes a população de Sete Lagoas. Pois bem, então está aí uma lista de terremotos. Agora vamos para a Bíblia, vamos para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus registra alguns terremotos que aconteceram. O primeiro terremoto, nós vamos ler aqui, que a Bíblia registra, né, o primeiro que nós vamos falar, aconteceu nos dias de Uzias, e há referências a esse terremoto em Amós, livro do profeta Amós, capítulo 1. Diz assim: as palavras de Amós,
que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Interessante que Zacarias, lá no capítulo 14, versículo 5, Zacarias também ele diz: E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Graças a Deus. Veja aí, um terremoto mencionado por Amós e Zacarias no dia de Uzias. E eu estava vendo algumas notícias que os arqueólogos eles acharam já evidência de que houve esse terremoto lá e que atingiu até Jerusalém. Elias, lá no Monte Horebe, teve um pequeno terremoto também. Veja o que está escrito em 1 Reis 19, versículo 11. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Veja aí, um terremoto lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando Elias estava lá. Agora, eu queria perguntar a você que está me assistindo, você sabia, olha que interessante, você sabia que quando Jesus morreu teve um terremoto? E quando Jesus ressuscitou teve outro terremoto? Eu fico pensando como o povo de Jerusalém, de Israel, ainda continuaram com o coração duro e não se renderam ao Senhor Jesus. Tantos sinais. Os judeus, eles procuram sinais, Deus deu eles tantos sinais e eles endureceram o coração, né? Ouvir a voz do Senhor teu Deus e endurecer o coração. Mas vamos ver, vamos conferir. Em Mateus 27, 50, olha o que está escrito. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto, olha aí, e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Então, no momento que Jesus entregou o Espírito, houve um grande terremoto lá em Jerusalém. Interessante também, quando Jesus ressuscitou, teve um terremoto. Olha só, Mateus 28, um pouco na frente. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Olha que interessante, né? Quando Jesus morreu, teve um terremoto. Quando ele ressuscitou, teve um terremoto também. Vamos mencionar também, fazer menção aqui do terremoto em Filipe, justamente por volta da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam presos. Diz assim, Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha aí, em Filipos aconteceu um grande terremoto também. Meu irmão, minha irmã,
Agora nós vamos chegar onde nós queremos chegar com esse tema, terremotos. Jesus, ele profetizou que no final dos tempos haveria de acontecer muitos terremotos. Olha só, em Mateus 24, versículo 7, Jesus está dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós vemos o cumprimento disto, que Jesus disse, dessa profecia, em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Vários terremotos em vários lugares. Agora, nós podemos ver no livro do Apocalipse que justamente depois que Jesus arrebatar a igreja, no tempo da ira vindoura, a ira futura, há de acontecer os 3 piores terremotos como nunca visto antes, sem precedentes. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que vai acontecer um terremoto no início do tempo da ira? Vai acontecer um terremoto no meio do tempo da ira? E vai acontecer o pior de todos os terremotos no final do tempo da ira? Pois é, está escrito em Apocalipse. Vamos ver o grande terremoto do início do tempo da ira. Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ou seja, quando o dia da ira do Cordeiro, a ira vindoura vier sobre esse mundo, Jesus já vai ter arrebatado a igreja. Então, quando o 6º selo for aberto, logo no início, vai haver um grande tremor de terra. O que é grande tremor de terra? Um terremoto muito grande. Quando a besta que sobe do abismo matar os 2 profetas, os 2 testemunhos, 2 testemunhas, no momento que eles ressuscitarem 3 dias e meio depois, vai acontecer um terremoto também, logo no meio do tempo da ira. Está escrito em Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sob os seus pés, e caiu grande tremor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade, ou seja, de Jerusalém, e caiu, E caiu a 10ª parte da cidade, ou seja, Jerusalém, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Graças a Deus. Agora nós vamos ver o derradeiro terremoto que vai acontecer nessa terra. Vai ser um pouquinho antes de Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, vir como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E vir quando todo olho verá, vir para o povo judeu e todos os seus santos com ele. Um pouco antes vai acontecer o pior de todos os terremotos. Está escrito assim, vai ser um terremoto mundial, vai abalar o mundo inteiro. Apocalipse 16, versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca antes, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto,
e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Ou seja, esse vai ser o pior de todos os terremotos que vai acontecer no final da grande tribulação. Eu queria perguntar para você que está me assistindo, você tem certeza da sua salvação? Você já creu no Evangelho, meu irmão, minha irmã? Está escrito, essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Você tem certeza? Você sabe se tem a vida eterna ou não? Você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Uma vez que você é salvo, então você passa a esperar não a melhora desse mundo. Até o fim haverá guerras, como numa mensagem que nós trouxemos aqui outro dia. Não vai melhorar o mundo. Não vai parar de acontecer terremotos. Não vai parar de acontecer guerras. Não vai parar de acontecer a violência, injustiça, enquanto Jesus não voltar. Nós não esperamos melhora desse mundo. Não adianta a igreja entrar na política, não adianta a igreja entrar em projetos sociais, que a igreja, os cristãos não vão mudar as coisas. O que nós podemos fazer é somente pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não adianta usar técnicas de manipulação, usar estratégias para ganhar pessoas. Se queremos ganhar alguém para Jesus, temos que pregar o Evangelho, só isso. Obviamente dando um bom testemunho. Mas não é preciso inventar moda. O Evangelho é suficiente para conduzir a pessoa à fé. Há 30 anos atrás, o dia exato eu não sei, mas foi um dos dias de dezembro de 1991, eu tinha 13 anos. Eu entrei, depois eu vou contar com detalhes aqui nesses vídeos. Eu entrei num cômodo de um barracão alugado, muito pequeno, só cabia 2 bancos. Tinha 3 pessoas velhinhas, não tinha jovem, não tinha criança, não tinha beleza, não tinha placa, não tinha nada. Só tinha um senhor já de idade, que também não tinha beleza, não tinha riqueza, não era rico, não estava com vestes suntuosas, não sabia, não era erudito, não era estudado, mas ele estava com a Bíblia e lendo Mateus 24. E foi quando eu ouvi aquela palavra que Jesus ia voltar. E me veio fé no coração e eu resolvi seguir Jesus. O Espírito Santo me chamou para Jesus. E eu estou até hoje, há 30 anos. Então não precisou de estratégia nenhuma, só precisou de eu ouvir a Bíblia para me entregar a vida para Jesus. E hoje eu estou aqui pregando. E estou há 30 anos com o Senhor e tenho certeza da vida eterna. Então não é preciso estratégia, não é preciso manipulação para levar as pessoas a Jesus. Não é preciso. Então se você não tem a certeza da salvação, creia no Evangelho, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, entra dentro do teu quarto e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, me mostra o que fazer. Ele vai ao teu encontro. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.